No vídeo de hoje vamos analisar tudo sobre juros compostos. A fórmula dos juros compostos é assim: M de montante é igual ao capital, lembra, o capital é o valor inicial, vezes 1 mais a taxa de juros, que é representada pela letra I, elevado ao tempo. Esse 1 ele já faz parte da fórmula. Ele obrigatoriamente sempre vai estar aqui. Diferente do juros simples, onde utilizávamos a porcentagem sobre 100, vou citar um exemplo. Se fosse no juros simples, 10%, utilizaríamos assim: 10 por 100, 10%. Só que nos juros compostos não utilizamos assim. Utilizamos já dividido por 100. Os mesmos 10% que é nos juros simples, nos juros compostos utilizaríamos assim: 0,10, que é o valor de 10 dividido por 100. Já dividiríamos direto. Além disso, existem algumas diferenças entre os juros simples e os juros compostos. A primeira delas é que os juros compostos é mais utilizado no meio monetário. Se for, por exemplo, abrir uma conta no banco. Além disso, existem outras diferenças entre os juros simples e os juros compostos. Os juros compostos ele é mais utilizado no meio financeiro. Por exemplo, se você for abrir uma poupança, os juros que será calculado sobre seu valor é os juros compostos. Além disso, o retorno dos juros simples é menor. Ou seja, se você vai pagar uma dívida utilizando os juros simples, você vai pagar menos. Já se utilizar o juros compostos, você vai pagar mais. Porque nos juros compostos é juros sobre os juros. Além disso, o juros simples é uma função linear. Ou seja, ela sobe de acordo com o valor inicial, ou seja, o capital. Já os juros compostos não, ele é uma função exponencial. Quanto maior o tempo, maior é os juros. Além disso, a taxa é aplicada ao capital inicial do período, ou seja, nos juros simples, a taxa de juros é sempre aplicada no valor inicial. Já nos juros compostos, não. A taxa é aplicada a cada período. Como eu falei, juros sobre juros. Analisando esse exemplo, ficará mais fácil a compreensão. Analisando esse exemplo, ficará mais fácil a compreensão. Vamos imaginar um capital de R$ 100 com uma taxa de juros de 10% ao mês, a um tempo de 10 meses. Se fizermos esse cálculo a juros simples, no final iremos pagar R$ 200. Já se fizermos o mesmo cálculo com o mesmo valor nos juros compostos, iremos pagar R$ 259. Agora, por que essa diferença? Vamos analisar aqui embaixo. Veja, no juros simples, no mês zero, ou seja, quando você aplica seu dinheiro, você aplicou o seu dinheiro, você tem R$ 100, não é isso? Ó? Tanto no mês zero, tanto no simples, como no composto. No mês 1, no primeiro mês, perdão, será aplicado 10% de juros, 10% desse valor inicial aqui. Tanto no simples como no composto, é R$ 110. Por quê? Porque esses 10% foi colocado no valor inicial. Vejamos, ó, no primeiro mês. No segundo mês, a coisa já fica mais baixa. No juros simples, a taxa de 10% é aplicada no primeiro valor, no capital, ou seja, 100. Já no composto, não é aplicado no 100, é aplicado no 110. Esse aqui já era. Agora, o juros foi aplicado por cima desse 110, ou seja, esse 110 teve 10%. No segundo mês, como eu falei, R$ 121. No mês 3, 130, ou seja, 10% do valor do capital que foi adicionado. Já no composto foi no 121. No mês 4, 140. E no composto, 143. E assim por diante. Além disso, os juros compostos também pode ser resolvido de duas formas. Quando a valorização Os juros compostos também pode ser resolvido de duas formas, quando há valorização e desvalorização. Por exemplo, quando você pega um empréstimo
você tem a valorização, ou seja, os juros é maior. Já quando você compra um carro, por exemplo, quanto mais o tempo passa, mais ele desvaloriza. Por isso aqui tem o mais e aqui tem o menos. Vamos analisar o seguinte exemplo. O valor do empréstimo, R$ 500.000, com a taxa de juros de 10% ao ano, e qual o montante após 3 anos. Vamos colocar aqui a fórmula. Levado ao tempo. O montante que vamos descobrir, mais o capital, que é R$ 500.000, mais a taxa de juros, que é 10% ao ano. Lembrando que não é assim, 10% que vamos colocar, é 0,10. 10 elevado ao tempo, que é 3 anos. Lembra da reguinha. Se está 10% ao ano, o tempo também deve estar ao ano. Se aqui tivesse meses, o tempo também seria em meses. Montante é igual ao capital, 500.000, vezes 1 mais 0,10 é 1,10, ou só 1,1, elevado a 3. Eu já vou direto logo para poupar tempo. 1,3 é 1,331. Multiplicando 500.000 vezes 1,331, descobrimos que o montante é R$ 625.000. Vamos analisar esse segundo exemplo de desvalorização de um carro. Um carro que custa R$ 40.000 possui uma taxa de desvalorização anual de 15% ao ano. Vamos analisar esse seguinte exemplo. Vamos analisar esse exemplo de desvalorização. Um carro que custa R$ 40.000 possui uma taxa de desvalorização anual de 15% ao ano. Quanto esse carro vai valer daqui a 4 anos? Vamos colocar a fórmula. É igual a capital 1 menos da desvalorização elevado ao tempo. O montante é que vamos descobrir, ou seja, qual é o valor que o carro vai passar a valer. É igual ao capital, que é 40.000. A taxa, que é 15%, lembrando, não é 15%, é 0,15. Elevado ao tempo, que é 4 anos. Montante é igual a capital, que é 40.000, 1 menos 0,15 dá 0,85 elevado a 4. Montante é igual . Vamos analisar esse seguinte exemplo de desvalorização. Um carro que custa R$ 40.000 possui uma taxa de desvalorização anual de 15% ao ano. Quanto esse carro vai valer daqui a 4 anos? Vamos para a fórmula. Montante é igual capital 1 menos, que é de desvalorização, a taxa de juros elevada ao tempo. Montante é que vamos descobrir que é o valor que o carro irá passar a valer, não é? Mais o capital, que é 40.000. A taxa de juros, que é 15, lembrando, não coloca 15, coloca 0,15. Elevado ao tempo, que é 4 anos. Lembra, a unidade de medida da taxa de juros
Tem que ser a mesma dos anos. Se aqui tivesse meses, aqui teria que ser meses. Montante é igual a 1 menos 0,15 é 0,85. 0,85 elevado a 4. Mil do montante. 0,85 elevado a 4 dá um valor bem grandinho de 0,5220. Vou deixar assim simplificar um pouco. E o valor futuro aproximadamente será de 20.880.